Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal Resenha Sem Juiz. Eu me chamo Martin, mais conhecido como Tim, e aqui estão os meus amigos que vão acompanhar a gente nesse canal, nesse debate esportivo, nesse debate sobre o mundo da bola. E aí galera, meu nome é Emanuel, mais conhecido como Manolo. Fala galera, eu sou o Leandro, mais conhecido como Alemão. Muito bem, sejam todos bem-vindos aí, Manolo, Alemão, e vamos começar aí a nossa primeira pauta, nosso primeiro vídeo falando dele. É um assunto até um pouco polêmico, Neymar Júnior. Será que ele merece ser convocado para a Copa do Mundo de 2026? Sim ou não? O que vocês acham aí, galera? E o que tu acha, Alemão? Bom, o que eu acho? Então, galera, para iniciar, antes que vocês fiquem me julgando aí nos comentários, eu sempre fui fã do Neymar como jogador. O que ele faz fora do campo eu não aprovo 100%. Mas, dos últimos anos, depois da última Copa do Mundo de 2022 para cá, eu acho que ele decaiu muito o futebol dele, principalmente após a saída dele do Paris Saint-Germain. Ele foi ainda para a Arábia jogar no Al Hilal, jogou pouco porque se lesionou bastante, voltou para o Brasil para jogar no Santos, só que ainda assim não voltou aquele Neymar que a gente conhecia como era antes, da primeira passagem do Santos, a época de Barcelona, e também o início da carreira dele no PSG. Então, sei lá, acho que hoje, pra mim, o Neymar, galera, ele não merece ser convocado pra Copa do Mundo porque ele não tá tendo ritmo de jogo, basicamente. Ele passa mais tempo fora do que jogando, ele se lesiona bastante. Eu acho que ele deveria focar em se recuperar para tentar voltar a jogar bola em alto nível, para que mereça ser convocado para a seleção brasileira. Porque hoje eu não convocaria ele, eu acho que tem outros jogadores que podem substituir ele, apesar da fase atual da seleção brasileira. Se já teve jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Romário, Adriano Imperador, que ficaram fora de Copas do Mundo, por que o Neymar também não pode ficar fora de Copa do Mundo? Não é mesmo? É isso aí, o Neymar, assim, eu dando a minha opinião, assim, isso que o Alemão falou da vida dele fora das quatro linhas, fora de campo, uma vida bastante polêmica, né? Uma vida que, enfim, bastante polêmica, todo mundo sabe. Eu também não convocaria o Neymar para a Copa do Mundo. Eu acho, assim, na minha opinião, na minha concepção, que já deu tipo, o tempo do Neymar, né? Ele foi bom até a Copa do Mundo de 2018, 2022, na verdade, lá em 2018 ele já não começou, né, já não estava tendo um bom rendimento, né, e enfim. E de 2022 para cá, esse declínio do Neymar tem sido mais constante, né, tem sido mais visível. Então eu não levaria o Neymar para a Copa do Mundo. Agora, saiu uma notícia esses dias atrás aí que a CBF e os patrocinadores, Importante lembrar. sim, estavam querendo que o Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, convocasse o Neymar. Porém, uma coisa que eu fico pensando aqui, né, gente, o povo tem que aprender a tirar essa dependência do Neymar, né? Tem que aprender a não depender, porque o Neymar, na verdade, já era para ter parado de jogar a Copa do Mundo, de jogar futebol em 2022, mas tem gente que acha, o próprio Alemão acha isso, né, que como o Messi e o Cristiano Ronaldo continuaram, né, jogando bola, ele quis continuar, né, e enfim, mas eu acho que ele já deveria ter parado de jogar bola em 2022, se dedicado em outras coisas dentro do futebol, né, enfim, e é isso. Então, assim, tem que aprender tem que se acostumar a ser Neymar, porque ele não está mais tendo a mesma entrega, as lesões são frequentes, né? E não está conseguindo manter uma sequência de jogos. Quando tu acha que ele vai engrenar, agora mesmo, Santos, né? Quando tu acha que ele vai engrenar e não, né? Vai lá e acontece alguma coisa para ele ficar de fora. Tá certo que o último jogo que ele ficou de fora foi questão de lesão, né? De lesão não, de expulsão. E é isso, pô. Tem que, assim, a gente tem que acostumar a ser Neymar, porque, enfim, eu acho que, enfim, tem outros jogadores melhores, assim, tem outros jogadores que têm mais entrega, que têm mais raça e que estão no condicionamento físico melhor. E é isso. Só o adendo, em 2018 até dava pra meio que passar o Neymar ser convocado pra Copa do Mundo porque ele estava voltando de lesão, né? Muitos não lembram, mas ele estava voltando de lesão. Teve aquela lesão grave, ficou meses sem jogar. Aí ele ficou meses sem jogar e beleza, dava pra levar.
E a questão do Macho falar para de jogar futebol em 2022, bom, é que não em 2022, porque já estava no final do ano, mas ele teve uma grave lesão em outubro de 2023, da derrota do Brasil pro Uruguai lá em Montevidéu, que aí sim foi mais grave ainda, ele ficou bastante tempo, e aí depois que ele não voltou mais o mesmo Neymar de sempre, que é o Neymar que a gente está vendo agora, que não consegue manter uma sequência de jogos. Não teve uma sequência de jogos no Al Hilal e também não teve uma sequência de jogos até agora no Santos. No Al Hilal eu acho que teve 7 jogos, né? Ele jogou pouco no Al Hilal. Jogou muito pouco lá no Al Hilal, é verdade. Saiu até meio manchado de lá, né? Então, até saiu uma notícia que no Santos mesmo, ele jogaria só jogos que fosse na cidade de Santos. Meio que jogo que requeria ter uma logística muito trabalhosa, maior. Ele não jogaria, no caso, né? Mas, enfim, então, na minha opinião, minha sincera opinião, né? Deixando bem claro, eu sou o contraponto da opinião do marketing do alemão. Porque eu acho que o Neymar, ele deve ir para a Copa, mas não me entenda mal. O Neymar, eu sou super fã dele, eu vou confessar que eu julgava ele no começo da seleção brasileira, que eu dizia que ele nunca poderia ser que nem Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, que são grandes jogadores que a seleção brasileira já tiveram. Porém, o Neymar, ele é o maior artilheiro da seleção brasileira e em atividade já passou, né? Passou sim. O Rei, passou 77 gols, né? Passou o Ronaldo. Sim, passou o Pelé. E eu acho que um cara desse não pode ficar fora de uma Copa do Mundo, sendo que, porém, não é só essa questão, eu penso também na questão que, hoje em dia, me desculpa, mas a seleção brasileira não tem nenhum jogador que esteja à altura do Neymar. Tipo, eu digo no quesito de mostrar o que mostrou, entendeu? No caso, se a gente for falar, Rafinha não demonstrou até agora o que ele joga no Barcelona e não jogou o que ele joga na seleção. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior pra mim é um jogo bom, no Real Madrid ele destrói. Na seleção não joga nada, né? Na seleção não joga nada. Sinceramente, os caras que estão jogando, mostrando serviço na seleção são os moleques. Quando eu digo moleque, são jogadores bem mais novos, no caso, seus 18, 19 anos. Que é no caso de Henrique e Estevão, que eles sempre mostraram serviço, no caso. Mas se falando, no caso, da posição que o Neymar exerceria lá no ataque, não tem nenhum jogador que conseguiria substituir o Neymar. Conseguiria substituir. É por isso que eu defendo o Neymar na seleção. O Neymar na seleção, porém, também não é para ser titular. Para mim, ele tem que ser convocado. Porque não vai ter a mesma entrega também das outras Copas, outros mundiais, né? Exatamente. Tipo, ele não teria a mesma entrega que nem na Copa de 2022 ou na de 18. 14. 14 também, né? Mas eu não tô nem me referindo na 14, né? Tô me referindo na 18 a 22, que ele já não vinha bem, entendeu? Sim, Tipo, 18, que nem o alemão mesmo disse. O declínio dele começou em 2020. Tinha acabado de ter uma lesão, né? Sim, sim. Tava voltando de lesão. Então, eu acho que o Neymar, por conta da questão física dele, ele não seria titular na seleção hoje em dia, pela questão física. Porém, eu acho que a experiência que ele tem em Copa, eu acho que seria bem-vinda no banco de reserva, né? Ainda mais se a gente for considerar que a convocação final de 2026, o Ancelotti vai convocar um monte de moleque, entendeu? Se for considerar isso, né, no caso. Uma coisa também que eu ia falar, e os meus amigos também concordam com isso, por que ainda muito se fala da Neymar na seleção brasileira, apesar de ele não estar jogando tudo aquilo que ele jogou antes? Primeiro por ser um dos maiores artilheiros da seleção brasileira, ultrapassando até o Rei Pelé, e também muito por causa que a seleção brasileira ainda não deslanchou, não foi pra frente sem o Neymar. Por isso que muitos ainda falam de convocar o Neymar. É uma coisa que a gente tá vendo até atualmente na seleção brasileira. A gente vê jogadores que jogam bem nos seus clubes, jogam bem na
Europa, jogam bem na Liga dos Campeões. Como os maiores exemplos, Rafinha, que saiu da base do Avaí, hoje em dia tá no Barcelona. Vinícius Júnior, que saiu do Flamengo e hoje tá no Real Madrid. Eles jogam bem, destroem nos seus clubes, e aí chega na seleção brasileira, eles não jogam aquilo que eles jogam nos clubes deles. Sim. Aí, tipo, pô, aí é complicado. Aí por isso que a galera vai sentir falta do Neymar, mesmo ele não mantendo o ritmo de jogo, mesmo ele não sendo mais o Neymar que era antes, até a Copa de 2022. Então, mas é o que eu falei, esse negócio complicado. O pessoal, o povo vai ver do que ser o Neymar, tipo, o Neymar realmente parar de jogar bola. Só um negócio que eu ia comentar, que o Marco, ele falou dos patrocinadores. É um negócio que eu não concordo. Tipo assim, ó... Patrocinador se meter na convocação e querer exigir que o Neymar seja convocado pra Copa do Mundo. Tipo, quem deve escolher o time é o técnico. Né? Então, tipo, é por isso que antigamente, o 2002, 94, a época que o Brasil foi campeão, depois que os patrocinadores começaram a se enfiar em convocação, o Brasil não começou a ganhar mais... Por isso que muitos chamam atualmente a seleção de empresários, que acham que é... E até que faz um pouco de sentido que é empresário que acaba querendo que tal jogador seja convocado. Sobre essa questão de quem define a convocação, né, da seleção é o técnico, eu achei muito legal essa questão do Ancelotti, né, que chegou aí no ano passado e não convocou o Neymar. Tipo, ele falou assim, não, o Neymar só vai pra Copa do Mundo se tiver 100%, eu quero jogadores 100%, com condicionamento físico íntegro, né? Ele tá certo. E tá certo, eu achei muito legal que tem que vir um técnico de fora pra poder ter essa postura, né, para poder resistir a possíveis pressões da imprensa, né, dos patrocinadores, da própria CBF, então... Da própria torcida. Da própria torcida. Então eu achei muito incrível isso do nosso mister, né, nosso mister Ancelotti. Eu queria perguntar para vocês, comentar com vocês justamente isso. Em caso de não convocação do Neymar, quem que vocês acham que deveria ir no lugar, assim, na verdade? Não, primeiro, em caso, assim, em qual posição que o Neymar jogaria? Essa pergunta é essa, né? Ele já não tá sendo convocado. Aí quem entraria, se fosse pro Neymar entrar no lugar de quem, qual posição, qual que ele entraria? Pode começar. Eu acho que ele deveria ser armador, armar o time. No caso, seria no lugar do... Então, aí que tá. No lugar do Paquetá, será? Não, se ele entrasse como armador, eu acho que o Rafinha sairia do time. Se ele fosse convocado para ser titular, no caso, eu tô me referindo, o Rafinha teria que sair, ou até mesmo o Estevão seria sacrificado. Porque eu imagino o esquema tático do Carleto eu imagino o quarteto de ataque. Rafinha, Vini na ponta esquerda, Estevão na ponta direita e o Matheus Cunha como centroavante, ou João Pedro, mas eu acho que o Matheus Cunha tá na frente do João Pedro na questão de convocação. Porque eu não me vejo o Ancelotti ele se livrando do Estevão, porque me desculpa, o Estevão tá sendo o melhor jogador. O Estevão é bom. O Estevão tá sendo o melhor jogador desde que o Carlos Ancelotti assumiu a seleção, né? Eu acho que é o jogador que mais tem participação em gols com o Carlos Ancelotti na seleção. Então eu acredito que ou o Estevão ou o Rafinha teriam sacrificado se o Rafinha fosse jogar de armador e esse esquema, né? No caso, se o Neymar fosse convocado para titular. E já que caso o Neymar não for confirmado que ele não vai para a seleção, eu não sei quem eu convocaria, porque eu acho que a seleção já tá fechada. Sim. Já tá meio que fechada. Eu acho que seria mais fácil o Neymar entrar na seleção e o Carlos Ancelotti desconvocar do que o Neymar não for, né? Um substituto do Neymar. Não, é isso. Tu que é o palmeirense, Estevão e Endrick não poderiam jogar de 9 no lugar de Matheus Cunha e João Pedro ou não? Então, o Endrick, o Estevão não, porque ele não joga como é mais como ponta. Ele joga de ponta e de armador. De ponta, meio armador. Meio armador. No caso do Endrick, ele joga nas 3 posições do ataque. Ponta direita, centroavante e ponta esquerda e segundo atacante, né? 4 posições do ataque. No Lyon, ele tá mais jogando de ponta direita do que centroavante. Porém, de segundo atacante, quer dizer. Ele já foi escalado nas 2 posições. Se eu não me engano, teve um jogo do Lyon que ele foi centroavante até, no caso. Só que, na minha opinião, eu como palmeirense, mas não só de palmeirense, porque eu já vi amigos corintianos, flamenguistas falando isso, o Endrick tinha que ser o titular da seleção brasileira na centroavância. Sim. E, eu acho que o Endrick é o jogador centroavante daquele setor do ataque que mais demonstrou serviço pela seleção. O João Pedro joga demais no Chelsea, mas o João Pedro não é um jogador que... ele não fez nenhum gol até agora, já tem 8 ou 9 jogos pela seleção. Então, o Matheus Cunha é a mesma coisa. O Matheus Cunha eu acho que rendeu mais na seleção jogando como armador,
foi no jogo contra a Croácia, que ele jogou contra armador, do que como centroavante. Então, eu acho que o Endrick tinha que ser titular da seleção brasileira. Porém, pensando com a cabeça do técnico, eu acho que ele não convocaria o Endrick para ser titular. Eu acho que ele colocaria ou o João Pedro ou o Matheus Cunha como o titular da centroavância. Tá, então eu vou agora me dar a minha opinião, né, sobre quem que o Neymar entraria de titular nessa seleção de hoje. Bom, eu vejo o ataque do Brasil como Vinícius Júnior de ponta esquerda, Rafinha de ponta direita, e aí o centroavante pode ser o João Pedro ou o Matheus Cunha, mas eu escolheria o Endrick para ser titular, mas muito provavelmente ele vai botar o João Pedro, que também, não querendo desmerecer, ele tá jogando bem no Chelsea, mas eu vejo mais o Endrick, preferia mais o Endrick de titular de centroavante, e aí o Estevão, sei lá, de meio armador, camisa 10, e aí é meio difícil colocar o Neymar no lugar de um desses quatro. Porque, beleza, Vinícius Júnior e Rafinha não estão jogando bem pela seleção brasileira, mas o Neymar também não está tendo uma sequência. Sim, sim. É meio difícil tu tirar um Estevão, sei lá, só se tu tirasse o Rafinha, botasse o Estevão de ponta direita e o Neymar de meio armador. Então, sei lá, é difícil. Eu acho que pro Neymar entrar teria que ser ou de ponta esquerda no lugar do Vinícius Júnior ou de ponta direita no lugar do Rafinha, mas eu não confesso pra vocês que eu não lembro de ver o Neymar jogando na posição do Rafinha de ponta direita. Não sei se daria certo. Ou, pra mim, eu vejo ou ele entrando de ponta esquerda, que já foi a principal posição dele no lugar do Vinícius Júnior, ou então ele entra de meio armador, né, que ele tava até jogando ultimamente, camisa 10 pra armar o time, e aí colocaria o Estevão de ponta direita no lugar do Rafinha. Não sei o que vocês acham. Martin, qual que é a sua opinião? Sim, eu O acho. que tu acha? Eu acho que o Brasil deveria colocar, né, no ataque lá, nas pontas, o Endrick, o Estevão, né? Eu não vou saber agora falar, tipo, as posições, mas deveria colocar o Endrick, o Estevão. O Matheus Cunha é legal também. E o João Pedro também, né? O João Pedro é bom também. As posições, o Macho ele quer colocar três centroavantes, 3 camisas 9 no ataque, tô brincando. Não, mas de boas, provavelmente, muito provavelmente esses caras vão ser convocados, mas obviamente nem todo mundo vai ser titular. Não, nem todo mundo vai ser titular, né? Talvez, sei lá, botar. Não sei se o Endrick jogaria de ponta, acho que teria. Na visão do Macho, colocaria o Estevão numa ponta, o Endrick numa ponta, o João Pedro ali na frente, e aí o Neymar ficaria de meio armador. Mas fosse titular, talvez, mas considerando que ele não seria titular. Ah, tá. Eu acho que foram poucos jogos que ele jogou os 90 minutos, né? Até agora foram poucos minutos. Pois é. Poucos jogos que ele jogou os 90 minutos. Então acho que na Copa do Mundo, se ele for convocado, acho que ele não vai ser como titular. Não tem condição. Teria que colocar. Eu também acho que ele não teria condições, caso ele seja convocado, muito provavelmente ele seria convocado e entraria no segundo tempo, no lugar de alguém. Sim. Mas mesmo não jogando, tipo, tendo um jogo que ele joga ou que ele não joga no Santos, ou não jogando os 90 minutos, dentro do esquema tático do Santos, do time Santo, ele é o melhor ainda com participação de gol, bastante participações de gol. Aí a gente vê o nível do Santos atualmente, né? O Santos ano passado que brigou pra não cair. Brigou pra não cair de novo, no né? rebaixamento. Aí o Neymar, vocês podem discordar, o pessoal em casa pode discordar. O melhor jogo do Neymar até agora no Santos pós-Copa de 2022 foi ano passado, quando ele fez 3 gols contra o Juventude já rebaixado. Naquele jogo lá que acabou meio que livrando já o Santos de risco de rebaixamento. O jogo Santos e Juventude lá em Caxias do Sul, o Juventude já rebaixado, aí o Santos entrou ainda brigando para não cair, o Neymar fez 3 gols e livrou o Santos da queda. Foi basicamente o melhor jogo até agora do Neymar depois da Copa de 2022. Um jogo contra o rebaixamento, contra o time já rebaixado. Um jogo entre os jogos que ele jogou, né? Que participou. É. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro vídeo de estreia do canal Resenha Sem Juiz. Quero agradecer a participação aí de todos, dos meus amigos aqui, Manolo e Alemão. Agradecer vocês de casa que assistiu, acompanhou a gente até aqui. Deixe sua curtida, seu comentário, sua opinião. Deixe sugestões de vídeo também, né, que você queira ver aqui no canal. E é isso. Aqui é o Resenha Sem Juiz. Aqui não tem VAR, não tem juiz, é só a nossa opinião. Um abraço, até a próxima. Tamo junto.